Então, hoje é uma aula que eu não vou usar especificamente os slides, tá? Por quê? O que que acontece? Se vocês pegarem aí a apostila de vocês, do financeiro, vocês vão ver que o capítulo 3 ele fala sobre cheque, o capítulo 4 sobre cheque devolvido, e o capítulo 5 fala sobre documentos da área financeira, né? Então ele vai falar sobre boleto, recibo, nota promissória e duplicata. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a nota promissória, pinçar ela do capítulo 5 e trazer para essa aula 3 junto com o cheque, tá? Por quê? Porque elas têm algumas características em comum. Então, eu vou trabalhar as duas juntas na aula de cheque, e quando a gente for falar sobre os outros documentos, a gente deixa de falar da promissória, tá? Por que eu falei que a gente vai fazer uma viagem pelo tempo? Porque para entender um pouquinho das características, tanto da nota promissória quanto do cheque, nós precisamos entender algumas coisinhas de evolução do mercado e evolução da economia, tá? Bem rápido, ninguém precisa se preocupar aí em decorar, em saber detalhes, né? Mas vamos lá, olha só. O que acontece é o seguinte, gente. Tanto a nota promissória quanto o cheque, a origem deles remonta lá na Idade Média, tá? E nós estamos falando Idade Média, gente, nós estamos falando de aproximadamente 400 e alguma coisa, não é 1400, é 400 e alguma coisa, até mais ou menos 1400, tá? Então nós estamos falando de quase 1000 anos atrás, dependendo da época. Dependendo da época, mais de 1000 anos atrás, né? Então, gente, a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. O que aconteceu, né? Só para a gente saber mais ou menos. Não existiam bancos como a gente imagina hoje, tá? Então a gente tinha alguns cambistas, né? Pessoas que faziam troca de moedas que começaram a assumir a postura igual a de banco, né? De fazer o quê? De pegar e guardar o dinheiro que as pessoas levavam para eles, né? E aí eles faziam o quê? A Emily foi lá e ela depositou 100 peças de ouro. Então eu fazia para ela um recibo e falava: Emily, tá aqui, ó, você tem esse recibo de 100 peças de ouro. E as pessoas começaram a comercializar esses recibos. Então ela tinha que pagar alguma coisa para o João Vitor, ela ia lá e pagava com esse recibo. E o João Vitor ia lá tirar essas 100 peças de ouro comigo. Então, isso foi o começo do cheque e da nota promissória. Tá? Aqui no Brasil, os dois chegaram mais ou menos por volta de 1850, né? Depois que a família real já veio, né, para o Brasil, depois lá também da independência do Brasil, tá? Foi quando a gente chega a essas duas figuras. E qual é a diferença entre eles? Vamos lá, olha só. A nota promissória, ela é um documento que a gente define como promessa, olha que bonito, de pagamento. Então a nota promissória, ela é um papel que representa uma promessa. Eu estou falando que, olha, eu prometo que eu vou pagar para Eduarda nessa data. Olha que bonito. Olha que confiável, né?
Já o cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, a nota promissória ela serve para quando eu quero fazer um pagamento a prazo e o cheque serve para quando eu quero fazer um pagamento à vista. E isso durou durante muito tempo, né? E aí, às vezes, eu ouço o aluno chega para mim e fala assim: Ah, Marcelo, a promissória ela era confiável porque antigamente as pessoas eram honestas. É tudo mentira, tá, gente? Não é assim. O ser humano ele tem uma tendência a olhar o passado e lembrar sempre só das coisas boas. Ele não se lembra das partes ruins. O que acontece? Por que antigamente as pessoas pagavam mais as promissórias? Por um simples motivo, gente. Quem fazia promissória eram pessoas que tinham muito dinheiro, né? E queria pagar a prazo. Era negociante de gado. Era pessoa que estava comprando um terreno, uma coisa que tinha dinheiro. E aí o que acontecia? Essa pessoa tinha dinheiro, ela ia pagar. A diferença é que conforme depois lá de 1900, principalmente, com a expansão dos mercados, as pessoas que não tinham dinheiro passaram a ter acesso a crédito. A gente viu isso lá no Aprendiz, né? E aí o que acontece? Se eu tenho mais pessoas tendo acesso a crédito, ou seja, podendo comprar a prazo, a chance de que essa pessoa deixe de pagar alguma coisa é maior, né? Estatística, gente, é pura matemática. Então vamos perder essa ilusão. Antigamente as pessoas eram honestas. Gente, sempre teve ladrão, sempre teve golpista. Isso não foi uma invenção atual, não é uma invenção do Brasil, tá? E por que as pessoas usavam, né, a promissória? Era muito difundido, gente. A gente precisa entender o seguinte: nós estamos falando de uma época em que, primeiro, nem todo mundo tinha conta em banco. Não é igual hoje, que qualquer um vai lá, abre uma conta no banco. E nós estamos falando de uma época, gente, em que não era em todo lugar que tinha banco. Não é igual hoje, você chega lá numa cidadezinha pequena, pelo menos uma agência bancária tem. Nós estamos falando de uma época em que os bancos eles estavam só nas grandes cidades. Fica difícil, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, Rio Preto nessa época, né, 1870, 1880, não era cidade. Rio Preto era um distrito. O que é um distrito, gente? É tipo um bairro, tá? Sabe da onde que a gente era distrito? Sabe da onde que a gente era um bairro? De Araraquara. Uma cidade que está a quase 200 quilômetros daqui. Olha que loucura, né? Não tinha banco aqui. Se a pessoa quisesse ir no banco, ela precisava viajar até Araraquara. De uma época, nós estamos falando, que ainda não tinha estrada de ferro aqui. Não tinha automóvel. O automóvel não tinha nem sido inventado. Você tinha que pegar um cavalo, na verdade um burro, tá, gente? As viagens grandes nunca foram feitas a cavalo, eram feitas de burro, tá? Inclusive Dom Pedro, aquela cena, Dom Pedro em cima do cavalo, proclamando a independência, Dom Pedro tá viajando num burro, não num cavalo, tá, gente? A nossa independência ela foi proclamada em cima de um burro. Olha que bonito, né? Então, o que aconteceu? A promissória, ela é um documento que é feito entre o credor, que é quem tem que receber, e o devedor, que é quem tem que pagar. É um documento entre os dois, no qual o devedor promete que vai pagar para o credor. O cheque, ele é um documento que é feito entre o credor e o devedor, mesma coisa. Só que aqui nós temos um cara no meio, intermediando, que dá um pouquinho mais de segurança, que é quem? É o banco, tá? E aqui é uma ordem, ó, gente, ordem parece uma coisa mais forte que promessa, né?
Ordem, eu mandei o negócio acontecer. Então, eu mandei que pagasse para Emily, né? Quem vai pagar para Emily? O banco. Ah, mas o banco vai tirar dele? Não, ele vai olhar se o Marcelo tem dinheiro para pagar, né? É assim que funciona. Então, vamos lá. Os dois, tanto a promissória quanto o cheque, eles são um tipo de documento que a gente chama de título executivo extrajudicial. O que é isso, gente? O que é ser um título executivo? Quando eu quero cobrar alguém, a gente tem alguns tipos de processo. Então, a gente tem as ações de conhecimento, por exemplo, uma ação de cobrança. Numa ação de cobrança, você entra com a ação, o juiz vai avaliar se a pessoa deve ou não para você. Olha só. Então ele vai fazer o quê? Ele vai falar: ah, deixa eu ver se a pessoa deve. Se ele falar deve, aí ele vai falar pague. Mas aí vai ter defesa antes, tem tudo isso. Na execução, não. Na execução, o juiz já fala assim: deve. Não vou saber se deve ou não. Deve. Então a pessoa não vai se defender. A pessoa, ela pode, no máximo, discutir se está cobrando mais do que devia, mas ela deve, não tem discussão. Extrajudicial porque não foi um processo que definiu esse título, ele existe por si só, tá? Então vamos lá, olha só. A nota promissória, ela tem, como tudo quando a gente fala, né, em prazos, ela tem um prazo de 2 anos que você pode entrar na justiça. Então eu passei lá uma promissória para o João Victor, ele tem 2 anos para me cobrar ela caso eu não tenha pagado ela no prazo certo. O cheque, o prazo é de 6 meses. É bem menor o prazo do cheque. Bobeou, você perdeu, tá? Se não entrou com o processo dentro desse prazo, dançou. O que mais que acontece? Olha só. O cheque, ele tem que verificar se ele é da mesma praça ou praça diferente. Marcelo, como assim praça? Praça é cidade, gente. Por que eu chamo de praça? Porque originalmente os bancos eram construídos em volta da praça da cidade, né? Por isso que chama praça. Não sou eu que inventei, não. E aí o que acontece? Se o cheque for da mesma praça, eu tenho 30 dias para apresentar. Já vou explicar isso. E se for praça diferente, 60 dias. Então, como funciona isso? Eu passei um cheque para o João Pedro. Eu moro em Rio Preto, João Pedro mora em Rio Preto, nossas contas no banco são de Rio Preto. Então é a mesma praça. O cheque é para hoje. A contar de hoje, o João Pedro tem 30 dias para apresentar esse cheque no banco. Durante esses 30 dias, eu tenho que ter o dinheiro lá. Tá? Não é porque era para hoje, ele não depositou azar o dele. Não, ele tem 30 dias. Se ele apresentar segunda-feira, começa a contar os 6 meses. Se ele esperar 30 dias, os 6 meses vai contar a partir da data que ele apresentou. Se for de outra cidade, o prazo que eu tenho que ter o dinheiro na conta é de 60 dias. Certo? Marcelo, mas e o cheque pré-datado, que é um cheque a prazo? Então, o que acontece, gente? O cheque pré-datado, ele é uma invenção do brasileiro para não ter que usar a promissória. Então ele falou assim: ó, eu não confio na promissória, então eu estou inventando um jeito de cobrar o cheque de forma a prazo. Olha que bonito,
né? Então, isso é o tal do cheque pré-datado. Vamos agora ver como funciona o preenchimento de cada um desses dois. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá, cadê? Vamos começar pela promissória. A nota promissória, gente, não sei se alguém já tinha visto uma ou não, tá? É essa daqui. E a promissória, ela funciona da seguinte maneira. Ela pode ser impressa, você pode entrar na internet, imprimir um modelo de nota promissória, ou você pode comprar um talão de promissórias, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima, em número, você vai preencher com os dados da negociação. Como assim os dados da negociação? Se eu negociei em uma parcela, ou seja, eu vou pagar em uma vez só, eu vou vir aqui, eu vou preencher assim, ó, essa promissória é a promissória número 1 de 1/1. Ah, não, Marcelo, eu fiz o negócio em 3 vezes. Então a primeira promissória vai ser a 1/3, a segunda 2/3 e a terceira 3/3. Eu vou preencher 3 promissórias, né? Então é assim que funciona. Vamos fazer uma de 1/1. Aqui a gente põe a data de vencimento. Vou colocar que ela vai vencer no dia 27 de abril. O mês tem que ser por extenso, tá, gente? De 2021. E aqui a gente põe o valor. Vamos colocar aqui, ó, R$ 1.500. Aí aqui a gente preenche assim, ó, olha que bonito, isso aqui é muito bonito. 27 dias do mês de abril do ano de 2021, tá? Desse jeitinho bonito aqui. Aí sobrou espaço, você vem aqui, ó, você traça um risquinho assim, para ninguém poder adulterar. Aí eu tenho que pagar para Thailise, então eu vou colocar aqui, ó, pagar ei, porque a hora que você lê vira pagarei, por esta única via de nota promissória a... Coloca a pessoa, né? Vamos pôr, não vou pôr Thailise, não. Vamos pôr aqui fulano de tal, o CPF da pessoa ou o CNPJ, se for uma empresa, 123.456.789.01. Ou a sua ordem, a quantia de R$ 1.500. Marcelo, por que 1.000? Porque o número, gente, chama 1.000, não é 1.000, tá? É que a gente não fala, mas é 1.000, tá? Em moeda corrente deste país, pagável em, aí eu vou fazer uma sacanagem, vou colocar aqui, ó, Fortaleza, Ceará. Emitente, Marcelo Reina. A data da emissão é hoje, então 27/3/2021. O meu CNPJ, o meu endereço e a minha assinatura. Tá? Olha que bonito. Agora vamos lá. Suponhamos que eu não pague essa promissória. Dei calote no fulano. Tá? O que vai acontecer? Se eu não pagar, e como eu coloquei aqui Fortaleza, Ceará,
o fulano de tal vai ter que entrar com um processo lá em Fortaleza para me cobrar. Ele não pode entrar com o processo aqui em Rio Preto. A lei não permite, tá? Então, olha o perigo de fazer, né, isso aqui de forma sem tomar os cuidados, né? Porque, gente, vamos lá. Vamos supor que eu moro em Rio Preto e o fulano de tal mora em Rio Preto. Ele vai perder esse dinheiro, porque não compensa o custo para ele entrar com esse processo lá em Fortaleza. Tá? Ele vai perder esse dinheiro. Olha, Fortaleza eu coloquei já chutando longe, né, gente? Mas mesmo aqui, né, em São Paulo, por exemplo, lá na cidade de São Paulo, já não vai compensar as viagens que vão ter que ser feitas, né? Aqui do lado, nós temos um campo chamado avalistas. O que é que são os avalistas, gente? Os avalistas são pessoas que se comprometem a pagar caso eu não pague. Então vamos imaginar que a Eduarda e a Emily ficaram como avalistas, né? Olha que pepino maravilhoso, hein, gente? Primeira correção que a gente tem que fazer na nossa promissória é aqui, ó, no pagar EI a gente tem que substituir por pagar emos, de pagaremos, tá? E aí o que acontece? Se eu não pagar, o fulano de tal tem a seguinte escolha. Ele pode, cobrar só do Marcelo, vai entrar na justiça normal, ou ele pode cobrar do Marcelo, da Emily e da Eduarda. Só que para ele cobrar de nós três, antes de entrar na justiça, ele tem que fazer um negócio que se chama protesto. Tá? O que é protesto? Você vai até um cartório de títulos e faz um documento chamado protesto. Não é sair batendo panela nem nada do gênero, né? Esse documento vai permitir que ele cobre de nós três. Tá? Então, beleza. Vamos lá para o cheque um minutinho. O cheque, gente, ele é muito parecido em algumas coisas com a promissória, tá? Então, aqui, né, a gente vai colocar o valor entre cerquilhas. Então, vamos fazer de novo o cheque de 1.500. E aí a gente coloca outra cerquilha no final. Não chama hashtag, hein, gente? Chama cerquilha, tá? E aí, pague por este cheque. Ah, deixa eu fazer uma correção aqui. Vamos lá. 1.550 centavos. Vocês vão ver por quê. Aí vem aqui, pague por este cheque a quantia de R$ 1.500. E não precisa escrever 50 centavos, tá, gente? Por que não? Porque aqui no final da segunda linha, ó, tá escrito e centavos acima. Então não precisa perder tempo escrevendo centavos, não. Aqui, gente, já vou deixar em branco um minutinho, eu já volto nele. Aqui embaixo, a gente vai colocar SJ Rio Preto ou São José do Rio Preto, que vocês preferirem. A data 27 de abril de 2021. E aí vou assinar. Muito parecido, quase em alguns detalhes, com a promissória. Eu deixei em branco esse espaço do A aqui. Vamos voltar lá no quadro branco agora, para eu poder explicar esse espaço. O cheque, ele pode ser nominal, ele pode ser ao portador. Então, qual que é a diferença? O cheque
Nominal, lá naquele campo que a gente viu ali, do A, eu tenho que pôr o nome para quem que eu estou dando o cheque. Então, existe a identificação do beneficiário do cheque. Ou seja, quem vai se beneficiar, quem vai pegar o dinheiro. No cheque ao portador, não existe a identificação do beneficiário. Ou seja, quem estiver carregando o cheque vai poder receber ele. O que acontece, gente? Para evitar, né, que você sofra um golpe, que você, né, perca um cheque assinado e qualquer um possa ir lá e pegar dinheiro de forma fácil, porque no cheque nominal você não consegue identificar quem foi a pessoa que recebeu o dinheiro, a gente tem um limite. O cheque ao portador, ele tem um limite de R$ 100. Ou seja, cheques maiores do que R$ 100, eles têm que ser nominais. Aí, de repente, alguém pode falar assim, não, Marcelo, mas eu recebi um cheque do meu patrão no valor de 1.500 e não estava nominal, não. Sim, eu posso. Eu fiz o cheque, não preenchi para quem que é e entreguei para o João Pedro, né? E aí o que acontece? O João Pedro, quando ele for ao banco para pegar esse dinheiro, ele vai ter que pôr o nome dele, tá? Então, assim, quem preencheu pode até não ter colocado, mas na hora de chegar lá no banco vai ter que colocar. Senão vai voltar. Tá? E não porque não tem dinheiro, vai voltar porque está irregular, porque não está nominal. Ok? Outro detalhe importante sobre o cheque é que o cheque ele pode ser descontado e ele pode ser depositado. Qual é a diferença? O cheque é transformado em dinheiro e entregue ao beneficiário na hora. Já no depositado, o cheque será depositado na conta do beneficiário e será transformado em dinheiro após um determinado prazo. Não é na hora. Aí você pode falar, pô, Marcelo, por que eu vou depositar e esperar se eu posso transformar ele em dinheiro na hora? Então vamos lá. Para descontar o cheque, é necessário comparecer à agência do titular do cheque. Então, se eu passei o cheque lá para o João Pedro vai ter que ir na agência em que eu tenho conta para fazer esse desconto. Não é no banco, não é em uma agência qualquer do meu banco. Tem que ser naquela onde eu tenho conta. Isso gera alguns problemas. Já pensou se o meu cheque ele é de Votuporanga? Ele vai ter que ir lá em Votuporanga para descontar. Tá? Já no depósito, é necessário comparecer a qualquer agência bancária onde o beneficiário tem conta e depositar, seja no caixa eletrônico, seja
no caixa físico. Aqui, gente, eu posso ir, né? Eu passei o cheque para o João Pedro. O João Pedro, por exemplo, tem conta no Itaú. Ele pode ir em qualquer agência do Itaú para fazer esse depósito. Tá? Não precisa ser onde ele tem conta, nem onde eu tenho conta. Pode ser qualquer agência. Então, o depósito ele tem a praticidade de ser muito mais fácil, né? O desconto tem esse porém de ter que comparecer até a agência. Marcelo, mas você falou de outra cidade, mas e se for aqui em Rio Preto? Tudo bem. Suponhamos que a Eduarda trabalhe no centro da cidade e eu passei para ela um cheque e que a minha agência é na Caixa Econômica Federal, na frente do Rio Preto Shopping, que ali tem uma Caixa Econômica Federal. O que vai acontecer, gente? Ela vai ter que pegar, se ela tem carro ou moto, ela vai ter que pegar o carro ou a moto, ir até lá. Se não tem, ela tem que pegar um ônibus, ir até lá, no horário em que o banco funciona, enfrentar a fila, porque aí não pode ser no caixa eletrônico, tá, gente? Tem que ser no caixa mesmo. Ela vai enfrentar a fila, pegar esse dinheiro, pegar o carro dela, ou pegar um ônibus, ou pegar um Uber, o que for, voltar para o centro da cidade, procurar um lugar para estacionar e voltar para o trabalho. Só nessa brincadeira, às vezes não dá tempo, tá? Então, é difícil, é complicado isso. Além disso, o cheque, ele pode ser cruzado ou não. O que é o cruzado? Né? Imaginemos que isso aqui é uma folha de cheque. O cheque cruzado é o cheque que no cantinho aqui ele vem com dois riscos, né? O que é esses dois riscos? O que é o cruzamento? Quando eu cruzo um cheque, eu automaticamente falei que esse cheque não pode ser descontado, ele só pode ser depositado, tá? O cheque cruzado, ele não pode ser transformado em dinheiro de forma imediata, só por meio do depósito. E aí leva prazo, né? Outro detalhe sobre o cheque, agora falando do cheque pré-datado, vamos voltar lá no nosso desenho do cheque ali. O cheque pré-datado, eu não vou escrever a data do pré-datamento, ou seja, a data do pagamento, aqui, tá, gente? Não é aqui. Você vai vir aqui embaixo e vai colocar assim, olha que maravilha, né? Bom para... E aí põe a data, né? 27/4/2021. Então eu jogo aqui essa informação. Eu escrevo no corpo sem ter um campo próprio. Por quê? Porque o cheque não foi feito para ser a prazo. O cheque foi feito para ser à vista. Agora, para quem prestou atenção, tanto a promissória quanto o cheque, eles tinham aqui um campo chamado ou a sua ordem. O que é isso? O cheque e a promissória, eles podem circular. Como assim circular? Eu passei tanto o cheque quanto a promissória para a Emily. E a Emily estava devendo para o João Victor. Então, o que é que vai acontecer? Ela passou esse documento para eles. E aí, quando eu fui pagar, o que vai acontecer? No caso da promissória, eu fui até a Emily pagar, ela vai olhar e vai falar assim, não, quem está com a sua promissória é o João Victor. Então, eu tenho que ir até ele para pagar. Detalhe, tá, gente? Circula mesmo, a promissória muda de mão. E quando eu pago, o que acontece? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que me devolver a promissória, tá? A promissória fica, depois de paga, ela é entregue para o devedor, como prova de que você não vai ter como cobrar novamente. Já no caso do cheque, ele vai exigir uma etapa extra, né? Porque se ele está nominal, eu fiz nominal a Emily, eu coloquei aqui o nome dela, e ela passou para o João Victor,
não sou eu que vou lá pagar a Emily. O João Victor vai até o banco. Então, o que acontece? No verso do cheque, a Emily vai ter que pôr os dados dela. Por quê? Porque é a forma do banco saber e o João Victor vai também pôr atrás os dados dele, para o banco saber quem é que está recebendo esse dinheiro. Tá? Então, esses são aí os detalhes sobre as diferenças entre o cheque e a promissória. Agora, o cheque, ele também não é perfeito, né, gente? O cheque ele pode ser devolvido por vários motivos. E é tema da aula que a gente vai ver semana que vem. Nós vamos tentar entender um pouquinho o porquê que um cheque pode ou não ser devolvido e quais as consequências para o devedor e para o credor. Por quê? Em alguns casos, o cheque vai ser devolvido por erro do devedor, né? Não tem dinheiro, preencheu errado. Em outros casos, ele pode ser devolvido por culpa do credor. Cobrou ele fora da época, né? Então a gente vai ver aí essas diferenças, o que acontece, como funciona, tá? Inclusive tem uma coisa que eu gosto muito, né, que o cheque, eu posso preencher aquele cheque de 1.500, eu vou preencher ele assim, ó, 1.500. Aí você pode falar, Marcelo, como assim, cara? Um com H não existe. Então, não existe mesmo. Mas o pessoal preenche assim e o banco aceita, tá? Por quê? Porque antigamente se escrevia um com H. Eu também poderia escrever assim, ó. 3.000 com I. Também é aceito, tá, gente? Então a gente vai ver aí que o cheque tem mais algumas peculiaridades nessa questão, principalmente do preenchimento e do que pode acontecer no caso de preencher errado, tá? Então a gente vai ver que tem muitos motivos para o cheque ser devolvido. Não vamos estudar todos, porque é inviável. Nós vamos falar dos principais, aqueles que têm mais chance de acontecer. Mas assim, gente, sinceramente, vocês vão acabar tendo pouco contato, talvez, com o cheque no futuro, porque é um documento que ele está desaparecendo aos poucos. Por quê? Porque as empresas elas dão preferência hoje, no lugar do cheque, para o cartão. Porque olha só, se eu passei o cheque para a Eduarda e eu não paguei, a Eduarda e não tinha dinheiro, a Eduarda vai ter que me procurar, vai ter que me processar, né? Olha o custo disso. Já o cartão, eu comprei lá com a Eduarda e passei o cartão. Chegou na data, eu não paguei o cartão, não tinha dinheiro, não paguei. Para a Eduarda, tanto faz, ela vai receber o dinheiro dela do mesmo jeito. Eu que me vire com o cartão para pagar para ele depois, tá? Então o cartão é mais seguro para o comerciante. Ok, gente? Alguma pergunta? Então, muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês semana que vem. Até semana que vem.